dia a todos. É um grande prazer termos o nosso convidado hoje. Antes de anunciá-lo, gostaria de agradecer a EMS Laboratório, que tem ajudado na divulgação e também na manutenção das reuniões clínicas, né, para que elas sejam profissionalizadas, para que possam atender cada vez mais a necessidade de nossos profissionais, não é? Por exemplo, essa aula daqui a uma semana, mais ou menos, ou 2 semanas, ela será depositada no canal YouTube do Departamento de Psiquiatria. Então, as pessoas que depois quiserem checar novamente a aula ou assisti-la, poderão vê-la. Então, hoje é um dia muito especial para o departamento. Nós estamos recebendo um docente que veio compor o nosso grupo, podemos até dizer, a nossa família, né? E é uma pessoa muito bem-vinda. É o professor Dr. Bernardo Gomes. Ele é formado em psicologia, ele é carioca, mas ele abraçou São Paulo, né? E ele faz terapia cognitiva comportamental, se formou na UFRJ, mas ele fez mestrado e doutorado na nossa concorrente, na USP, nossa concorrente companheira, né? Nossos colegas da USP, e hoje ele é um professor adjunto do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica aqui da Escola Paulista de Medicina. E ele vai nos falar sobre psicoterapia baseada em evidências, perspectivas e direções futuras. Bernardo, obrigado pelo convite, a palavra é toda sua. Professor, eu que agradeço, estou, além de ansioso, muito feliz por poder dar essa aula. Eu vim realmente do Rio para cá, né? Abandonei as terras cariocas exatamente para estudar isso, né? Então, o tema da aula, e eu acho que essa pode ser uma de muitas, eu espero que a gente possa ter muitas aulas, muitas reuniões clínicas dentro dessa perspectiva e produzir cada vez mais nessa direção. Então, agradeço ao departamento e ao convite. Então, como o professor falou, eu vou falar hoje um pouquinho sobre psicoterapias baseadas em evidências, coisa que eu venho estudando já há mais ou menos quase 20 anos, né? E vamos lá. Eu dividi essa aula, né, uma visão geral dela, inicialmente em 5 tópicos. Então, o que são evidências? Quais são os seus limites? Por que a gente talvez possa pensar em evidências em psicoterapia? Alguns exemplos, né, mas como eu pensei inicialmente, exemplos curtos para a gente poder debater. E o ponto central, eu acho que é essa ideia de para onde elas caminham, né? Qual é a fronteira que a gente pode buscar? O que falta esclarecer? São várias questões. Então, vamos lá. Em saúde, não só na medicina, mas em saúde geral, a gente está acostumado a essas 3 perguntas, né? Quer dizer, qual é a doença que a gente está diante? Qual o tratamento mais indicado para aquele quadro? E qual o prognóstico dele? Na tradição, aí já milenar, a gente tem, historicamente, muito mais tempo da perspectiva consensual, de pessoas que estudam muito aquilo, tratam em loco e formulavam os tratados, né? Enfim, isso a gente tem na medicina há muitos e muitos anos. Um exemplo, acho que talvez mais clássico que eu consiga trazer, é da sangria, né? Quer dizer, a sangria era indicada para diversos quadros médicos, né? Apurar o sangue, limpar o sangue. Ainda hoje, eu recentemente descobri que ainda é, mas para casos muito menores, a perspectiva de usar esse tratamento. Mas, assim, essa figura da Idade Média era uma coisa largamente utilizada. Mas o problema desse tipo de conhecimento acumulado, que tem, claro, validade, é a sua irrefutabilidade. Então, você traz um conhecimento acumulado, sem dúvida, mas você replica isso durante muito tempo, a despeito, às vezes, até do próprio efeito benéfico para o paciente. Então, tratados foram usados durante muito tempo. Com o desenvolvimento da metodologia científica em geral, isso começa a penetrar dentro da medicina, né? Quer dizer, do tempo que vários hoje tipos de pesquisa podem ser desenvolvidos, né? Então, você pode pensar em termos de pesquisa quanto à sua abordagem, quanto à natureza,
quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Com o tempo, a medicina começou a se valer dessa lógica da metodologia científica, mas ainda assim a gente fica com a mesma pergunta. Quais mesmas perguntas? Qual, diante de uma doença, vai ser o tratamento e qual o prognóstico? Então, sumariamente, vamos lá, em termos de clínica, a gente pode pensar nesses 5 temas também. Né? Quer dizer, qual o diagnóstico que a gente está adiante, qual tratamento é mais eficaz, qual o prognóstico desse quadro, qual a origem, a etiologia dessa doença, e mais recentemente, alguns estudos em saúde coletiva têm trazido a pergunta qual o custo, o impacto desse ou daquele tratamento para o paciente e para a sociedade. Então, quando a gente divide perguntas clínicas dessa maneira, a gente, de uma certa maneira, já está começando a exercer esse raciocínio baseado em evidências. E na psicoterapia, a gente se acostuma muito, né, a pensar muitas vezes nesses 2 primeiros tópicos. Qual o diagnóstico que a gente está adiante e qual o tratamento mais eficaz. A história, então, da medicina baseada em evidências vai se dar ali mais ou menos na década de 80, né, da Universidade de McGill, que alguns médicos começam a fazer algumas revisões e sintetizar essas, eu acho que um departamento não só de medicina, mas também de epidemiologia e estatística, culminando com a publicação em 92 dessa primeira síntese, né, no JAMA, de medicina baseada em evidência, uma nova abordagem para ensinar a prática médica, mais ou menos em 90, 90 e pouco, começa a entrar isso na medicina, com uma proliferação muito maior, em especial na rede britânica de saúde, na Europa, em contrapartida nos Estados Unidos, uma certa resistência à medicina baseada em evidência, que depois vai se criando. Mas ela nasce, né, e é estruturada na virada da década de 80 para 90. E aí, voltando às perguntas que a gente estava comentando, uma proposta da medicina baseada em evidências é alinhar o tipo de pergunta a um determinado tipo de estudo, o formato de estudo. Então, embora a gente fale muito de estudos controlados randomizados, em geral a gente está falando, para responder essa pergunta, qual o tratamento. Mas se a gente quer saber, por exemplo, qual o diagnóstico, um estudo de corte transversal pode ser uma coisa interessante para responder essa pergunta, né? O prognóstico. Então, precisamos de estudos de controle, de coorte, ou seja, acompanhar esse paciente por mais tempo, etiologia e, de novo, mais recentemente, essa ideia de que o custo desse paciente nasceram esse desenho, esse tipo de pesquisa do tipo custo-efetividade. Mas, na psiquiatria, sempre houve, né, desde o seu nascimento, essa questão de diagnóstico com diferentes propostas. Então, a gente tem a tradição fenomenológica do Jaspers, a gente tem também, claro, toda a corrente freudiana da psicanálise, gerando uma controvérsia e implementar a medicina baseada em evidências em psiquiatria, já na primeira pergunta já fica uma coisa um pouco complicada, porque de verdade você tem poucos sinais e muitos sintomas, né? Muito mais a queixa do paciente do que propriamente uma coisa física observável, como é na tradição médica. E aí, ali na virada da década de 80, a versão terceira aqui do nosso DSM-3, também depois, acho que a CID-9, se eu não estiver errado, começa a fazer propostas, voltando a uma tradição do Emil Kraepelin, de observar objetivamente mais comportamento e um diagnóstico mais operacional, tentando descolar uma tradição muito amplamente divulgada de uma vertente mais psicológica, de uma origem psicológica ligada à tradição psicanalítica dos quadros psiquiátricos. Né? Então, é nessa edição que, por exemplo, a neurose de angústia passa a ser chamada de transtorno do pânico. E isso, como qualquer escolha que você faz, tem ganhos e perdas. De uma certa forma, você busca criar um diálogo comum, uma objetivação para tentar transformar diferentes centros de pesquisa poderem conversar, e essa objetivação ela pode também ser mensurada, então você começa a usar mais escalas para observar a evolução do paciente. Você também pode, inicialmente, ter uma perda muito grande nesse distanciamento entre produção sintomática e visão de sujeito. Então, já de cara, existe uma questão na psiquiatria que é a objetivação dos sintomas pode, de alguma maneira, afastar aquele sujeito da sua produção sintomática, né? Principalmente enquanto de desenvolvimento daquele sujeito. Mas, inicialmente,
tentou-se fazer isso. Uma definição de muitas que eu trago aqui de medicina baseada em evidências, eu vou ler. Então, a ideia do uso consciente explícito e judicioso das melhores evidências atuais, evidências disponíveis, na tomada de decisões sobre o cuidado de pacientes individuais. Isso significa integrar tanto a experiência clínica individual com a melhor evidência clínica externa disponível de pesquisa sistemática. Eu vou falar disso bastante na aula, mas nessa definição, que eu acho interessante, não se ignora a experiência do médico ou do psicoterapeuta. Na verdade, você tem um cabedal de conhecimento e, diante do paciente, você vai associar a sua experiência com a evidência disponível. Peguei aqui os diferentes tipos de estudo epidemiológico para exemplificar o delineamento possível dentro da medicina baseada em evidência. Então, assim, você tem estudos, grosso modo, observacionais, de linha descritivos, como os relatos de caso e de série de casos, que são muito comuns em psicoterapia, a gente vai ver isso. Os estudos analíticos, que podem ser transversais, caso controle, coorte ou lógicos, e os estudos experimentais ou de intervenção, no qual você vai ter um ensaio clínico randomizado, que a gente está mais comumente acostumado, mas também a pesquisa de campo e o ensaio comunitário, que é muito observado também em psicologia social, por exemplo. E aí, dentro da medicina baseada em evidências, a gente tem essa ideia dos principais estudos, né, em psicoterapia. Todos eles continuaram existindo, né? Não é que elas desapareceram. Mas, tradicionalmente, se valorizou mais, ou começou a se valorizar mais, a ideia de ensaios clínicos controlados para diminuir os vieses que a gente vai ver mais à frente. Mas, na tradição psicoterápica, a gente aprende, né, por exemplo, dentro da psicanálise, a descrição de muitos estudos de caso, como o Homem dos Lobos, né, o Homem dos Ratos. E, por exemplo, na tradição comportamental, há muito essa ideia de você descrever série de casos sistematicamente. Então, eles fazem um trabalho muito bacana até de você descrever um conjunto de casos dentro de um mesmo padrão comportamental. Mas o ápice, você produz evidências para, de alguma maneira, sintetizá-las. Então, você faz todo esse empenho de quantificar resultados, de fazer estudos descritivos, bem feitos e metodologicamente bem desenhados, para, eventualmente, em algum momento, você fazer as produções de revisão sistemática. Então, elas partem, as revisões sistemáticas, sempre de uma pergunta objetiva, como, por exemplo, diante das evidências atuais, qual seria uma psicoterapia eficaz para o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo? E ela tem, as revisões sistemáticas, características importantes. Então, ela nasce de um projeto, é uma coisa que leva tempo para você definir, você consultar. Então, para fazer uma revisão sistemática, não basta você apenas ficar olhando todos os artigos, você tem que olhar a bibliografia, entrar em contato com os autores, leva-se tempo em coletar esses dados, olhar dados, às vezes não publicados eventualmente, né, para você saber se alguma coisa está para sair antes da sua revisão sistemática. Você precisa buscar, então, dessa maneira, toda a informação, fazer um mapeamento bem grande daquela temática, buscando de uma maneira qualitativa também os seus dados, eles têm que estar bem descritos. Você tenta sintetizar, então, essa pergunta específica, ela é sintetizada, em geral, em achados quantitativos, para possibilitar a soma dos resultados através de uma possível meta-análise. Nem toda a revisão sistemática inclui meta-análise, mas o ápice realmente dentro da medicina baseada em evidência é quando você consegue sintetizar isso numa meta-análise. Ela pode ser reproduzida ou criticada, então, de novo, a questão da refutabilidade dos dados e você poder, ao tempo, atualizar a sua meta-análise e a sua revisão sistemática. Você tem essa crítica que pode ser incorporada em publicação eletrônica para maior divulgação. Evitar duas pessoas estarem estudando ao mesmo tempo aquele tema, né? Então, duplicação de esforços, e ela pode ser atualizada. Então, se você constrói um muro de revisão sistemática com o tempo, você vai botando mais e mais um tijolinho ali, mudando a direção. A construção, então, de uma meta-análise é, sem dúvida, uma forma matemática de você somar esses achados de várias revisões sistemáticas que têm seus pontos de quantificação. Você precisa definir muito bem um desfecho clínico, não dá para você... A pergunta ela tem que ser mais refinada ainda, por exemplo, no caso, uma redução de sintomas de depressão dentro de um tempo, às vezes pós-tratamento ou depois de um ano. E a gente vai ver, meta-análises são expressas, elas têm aquele gráfico que a gente já vai ver
e tabelas. Para entender os gráficos, a gente tem que ter em mente sempre esse conceito fundamental, que é o tamanho de efeito. A gente, às vezes, esquece e fica olhando só os P's, né, o P-valor, que é o status de uma estatística que a gente conduz, mas o tamanho de efeito, até para fins de saúde pública, tem um peso muito maior. Então, ela é uma estatística que complementa o teste de significância, né? Avalia o quanto uma nova abordagem é superior às comumente utilizadas. Então, você tem um tratamento já utilizado e você compara com o tamanho de efeito essa nova abordagem. E você tem muitas medidas. Eu acho que aqui muitas vezes sai o Dedecoin e você com ele consegue padronizar mais ou menos o tamanho de um efeito. Então, numa meta-análise, você vai observar um tamanho de efeito com esse Dedecoin mais ou menos pequeno, quando ele varia de 0,2 a 0,2, desculpa, a 0,30, médio de 0,4 a 0,7. E rara são as vezes que você observa um tamanho de efeito grande, como a gente vai ver depois, que é a questão da heterogeneidade que pesa muito nisso. Então, rapidinho, eu trouxe aqui um gráfico de meta-análise de um tema que eu estudei e estudo, né, que é o transtorno bipolar. Então, uma meta-análise de redução das taxas de recaída de transtorno bipolar entre pacientes que fizeram terapia cognitivo-comportamental. Eu tive chance de ser incluso aqui, não sei se dá para ver, Gomes, 2011, foi o meu estudo de mestrado, né, quando eu comparei terapia cognitivo-comportamental em grupo com tratamento padrão, então ele foi incluído, esse estudo, fiquei bem feliz, né, porque isso é uma citação, isso é legal, mas alguns elementos, então, são importantes. Assim, em geral, o tamanho do quadrado tem a ver com a participação daquele estudo na amostra. Mas o ponto central que a gente deve observar é esse efeito aqui, e respeitando o que a gente falou, é um tamanho de efeito médio, que é também expresso pelo nosso diamante, que favorece, no caso aqui dessa meta-análise, a terapia cognitivo-comportamental. Embora, como o meu estudo de mestrado tenha mostrado, não exatamente você tem todos os estudos positivos. Né? Então, o meu mestrado, por exemplo, foi um estudo de achado negativo, como se diz, porque não houve diferença significativa entre o tratamento padrão e a terapia cognitivo-comportamental em grupo. Além disso, a gente também pode observar a heterogeneidade, que nesse caso aqui, ou seja, os achados, quando você olhou essa questão de taxa de recaída no transtorno bipolar, foram extremamente heterogêneos. Isso está demonstrado aqui e também nesses pontos diferentes que vocês podem observar dos quadrados, aqui em torno do 1. O 1 significa, basicamente, quando você tem essa linha do 1, é que não há diferença entre o tratamento padrão, no caso medicamentoso, e a terapia cognitivo-comportamental. Então, vários estudos ficaram próximos do 1. 3 entraram muito para cá. Então, o estudo de LAN, que é o estudo original de terapia cognitivo-comportamental individual, teve um peso muito grande puxando para cá. E esses dois estudos que vieram depois do meu mestrado. E aí se constrói essa famosa pirâmide das evidências. Eu trouxe aqui esse modelo que eu achei bem bacaninha, não da APA Psychiatry, mas da APA Psychological, que envolve a evidência mais fraca até a mais forte, sempre colocando no ápice não só as revisões temáticas, mas também esse conhecimento sistemático sintético, que a gente vai observar, por exemplo, nas revisões da Cochrane, idealmente combinando a alta validade interna e externa. E eu acho interessante esse modelo porque ele volta esse eixo, né, da decisão do tratamento na prática, pensando e trazendo perguntas para fazer novamente estudos primários, na medida em que a sua prática clínica pode levantar perguntas que levam novamente a estudos primários, oxigenando toda essa pirâmide. Então, a pirâmide de última análise, as evidências, eu costumo dizer que elas são orgânicas. Né? Então, por exemplo, a própria terapia cognitivo-comportamental, na revisão do CAMAT, o último saiu em 2018, mas ela era uma opção de primeiro tratamento na edição anterior do CAMAT, que é uma síntese de conhecimento sobre transtorno bipolar, editado no Canadá, caindo para a segunda opção, colocando a terapia de psicoeducação em primeira opção no tratamento de prevenção de recaída para transtorno bipolar. Então, de uma edição de 2014 para 2018, a terapia cognitiva ela caiu para uma segunda linha de tratamento. Então, ela com novas evidências, você vai atualizando a sua pirâmide. Em resumo,
Então, o que a medicina baseada em evidências, de alguma maneira, pensa? Né? Quer dizer, quais são as premissas desse tipo de conhecimento? Primeiro, o ser humano é, de alguma maneira, previsível. Há uma previsibilidade. Então, aquilo que eu faço dentro de condições que eu consigo descrever pode ser replicado em algum outro estudo e os resultados vão ser parecidos. Se não iguais, iguais nunca são, mas próximos daquilo ali. Então, o ser humano é, de alguma maneira, previsível. Esses resultados clínicos eles podem ser mensuráveis quantitativamente, o que é uma limitação que a gente vai discutir daqui a pouco, mas que o número representa, de fato, a melhora daquele paciente. Os achados, como a gente viu, eles precisam ser reproduzidos, cada vez mais atualizados, na medida em que as perguntas também vão se tornando mais e mais sofisticadas. Os axiomas, eles podem ser questionados, então, terapia cognitiva, por exemplo, é bom para tudo? Não, não é. De fato, não é. E a gente tem hoje evidências que talvez deliniem melhor para quais quadros, nesse momento, ela pode se parecer eficaz. E os achados, eles podem ser, diferentemente como eles podem ser mensurados, eles também podem ser somados, e a gente viu isso no gráfico de meta-análise. Quando você estuda medicina baseada em evidências, você já é alertado que existem alguns vieses, alguns erros na produção dela. Talvez o mais famoso de todos, tópico de várias críticas à medicina baseada em evidências, é a questão do viés de publicação. Então, há uma tendência, de fato, que achados positivos, aqui na desenho, né, quer dizer, não, isso não interessa, né, então vamos chutar essa lâmina aqui, porque ela não comprovou a minha hipótese. Até a própria denominação achados negativos já mostra que a gente fica um pouco magoado quando não dá certo aquilo que você espera, né? E mais do que nunca, parece que realmente quando o achado não dá positivo, é mais difícil de publicar. Não é impossível, haja vista que eu, por exemplo, publiquei o meu mestrado e o meu doutorado, que também não foi um achado positivo, ou seja, não confirmou a minha hipótese inicial, mas há uma tendência de achados que confirmam as suas hipóteses terem uma visibilidade, uma publicação mais fácil, sim. Né? E isso é o que é chamado viés de publicação. Também um outro viés comumente observado e muito descrito é o do observador. Então, se eu sou o cara que avalia, eu posso interferir no meu resultado. Né? Então, se eu sou o cara que faz a intervenção, eu sou o cara que avalia, e é por isso que se prega tanto a questão do cegamento. Né? Quer dizer, você é o interventor, mas você não é um avaliador, para diminuir esse viés de observação. Eu tenho uma tendência, talvez psicológica, né, de querer levantar aquilo que eu estou avaliando, porque, enfim, eu queria que aquilo desse certo. Né? Então, aqui na brincadeira, ela ganhou por sorte e eu ganhei pelo meu próprio esforço. Né? Uma meritocrata aqui, talvez, se a gente quiser pensar assim. Outro viés comumente descrito é o famoso viés de seleção. Então, aqui você tem uma população composta de várias letras, e aí eu seleciono só a letra C. Então, daí a questão de você randomizar a aplicação dos seus dados para diminuir essa fonte de viés. Então, você aqui, na verdade, não está falando da população como um todo. No caso do transtorno bipolar, eu posso fazer uma seleção tão pura, mas tão pura, que eu escolho só aqueles pacientes que têm uma tendência a responder melhor ao meu protocolo. E outro viés que a gente às vezes esquece, mas que sem dúvida alguma tem um peso muito grande, é a questão do idioma. Né? Quer dizer, a gente se acostumou a pensar em inglês, a gente até fala anglicismos desnecessários no cotidiano, mas é fato que, como a PubMed, enfim, ela tem uma base americana e outras tantas plataformas, elas se acostumaram a usar o idioma inglês, então quando você vai fazer uma meta-análise, às vezes você naturalmente exclui, por exemplo, os estudos importantes que são escritos ainda hoje em alemão, francês e tudo mais. Então, a gente tem que estar alerta desse viés também. E muitas críticas ao longo dos anos foram feitas à medicina baseada em evidências. Artigos são publicados e, enfim, eventualmente algumas coisas muito chatas são descobertas eventualmente. Então, primeira questão é a qualidade dessas evidências. Como a gente viu, um viés de seleção, de observação, de publicação, pode fazer uma tendência a determinada tomada de decisão. Então, nem toda a evidência ela é eventualmente de qualidade. E uma medida, eventualmente, que você tem, até mostrada no gráfico de meta-análise, é essa heterogeneidade. Então, você consegue observar,
apesar do abstract e o resumo final dar um achado positivo, se você entende medicina baseada em evidência, você vai observar aquele gráfico com uma certa parcimônia. Outra questão, também comumente criticada, é essa influência que a indústria tem sobre os estudos, patrocinando grandes centros que já têm, de repente, dotação orçamentária para reproduzir algumas pesquisas de alguns fármacos, de algumas medicações que têm um potencial de, enfim, patentes maiores. Na psicoterapia, isso não é bem uma realidade, porque, de verdade, a maior parte dos estudos são patrocinados por iniciativa pública, né? Mas, de verdade, é uma crítica muitas vezes atribuída à medicina baseada em evidências e vem sendo tomadas algumas medidas. Se a gente quiser depois conversar um pouco sobre isso, mas, por exemplo, uma medida para tentar, de alguma maneira, essa reprodutibilidade ser mais observada, né, que você tem um dado real, é a disponibilidade do banco de dados originais daquele estudo. Isso já é feito em genética, então, eu acho que não lembro agora o grande banco que a gente tem no mundo atualmente, mas assim, você tem acesso, se você pedir autorização aos pesquisadores, ao dado bruto, para eventualmente você não fazer um estudo baseado nisso, mas reproduzir e confirmar se aquela é a direção dos seus dados. Uma coisa também muito criticada na medicina baseada em evidências é o reducionismo. Então, quando você quantifica, de certa forma, claro, você está sintetizando, né? Você está transformando um monte de coisa em uma quantidade, né? Então, a experiência da depressão é muito mais do que um score Beck de 40, por exemplo, né? Então, a escala Beck de depressão, que é muito famosa, ela dá uma quantidade, mas isso não é a pessoa, é apenas uma forma de medir a febre dela, né? Então, eu acho que a gente tem que estar alerta que, de fato, pode haver um reducionismo nisso e forma de superar isso a gente vai ver a seguir. Outra coisa muito comum, né, dita que a medicina baseada em evidências, embora a própria definição diga que não é isso, mas muitas pessoas comparam a medicina baseada em evidências à receita de bolo. Então, se eu faço aquela fórmula, o paciente deve dar aquele resultado. É preciso uma experiência clínica muito mínima para você ver que não é bem assim, né? Aliás, até para fazer uma receita de bolo, você não, às vezes não consegue, né? Quer dizer, eu tento ver os vídeos do YouTube, Rita Lobo, e eventualmente o prato não sai exatamente igual, né? E a gente não está falando aqui de culinária, é uma coisa muito mais complexa, mas eu, quando me formei, lembro que eu tinha essa ideia muito de seguir protocolos, né? Então, sessão 1, sessão 2, sessão 3, tem vários manuais que fazem isso, né, que sugerem esse tipo de sequência. Mas a gente tem que ter sempre em mente, no caso da receita de bolo, que o protocolo está num setting de pesquisa, buscando responder uma pergunta. E é um setting bem diferente quando você está diante do paciente no consultório, né? Então, aqui a diferença é o que os americanos chamam de guideline versus manual, né? Então, um guia de orientação é o que a gente consegue. Um manual é essa coisa de você fazer uma receita, literalmente. Em geral, o que a medicina baseada em evidências busca construir são guidelines. E, falando especificamente sobre psicoterapia, de fato, nem todo modelo de tratamento psicoterápico se adaptou, ou pode ser adaptado, e pode ser verificado dentro de um ensaio clínico controlado, randomizado. Então, o formato original, por exemplo, da psicanálise, do humanismo existencial, foi proposto para ser medido em 12, 16 sessões. Então, dentro de uma perspectiva de psicoterapia, principalmente, nem todo mundo conseguiu se encaixar dentro disso. E adaptações foram feitas, mas não é exatamente a proposta original dos seus autores. Então, a pergunta aqui é, agora mudando, né, o cenário, por que a gente talvez precise ter evidências em psicoterapia? Ao longo dos anos, diversas abordagens foram desenvolvidas. E aqui a gente tem um resumo bem sintético, né? Então, a abordagem neurológica francesa, com Charcot, Janet, desembocando na psicanálise do Freud, abordagens psicodinâmicas, a teoria da aprendizagem do Pavlov, Skinner e Bandura, desembocando aqui na terapia comportamental e na terapia cognitivo-comportamental. Algumas pessoas vão questionar isso, mas o slide é bonitinho, então deixa ele para aí. Ele serve ao seu propósito. E aqui a abordagem do Rogers, né, as abordagens centradas na pessoa e humanísticas, que vão, de uma certa maneira, talvez colaborar com outras abordagens, como a terapia interpessoal do Clerman. E
As abordagens de família sistêmicas também, hoje, desembocaram, eu nem conheço essa abordagem de diálogo aberto do Seikula, normalmente não conheço esse autor, mas que a ideia é que abordagens geram mais abordagens. Então, alguém poderia se perguntar, diante de um paciente, o que eu faço com ele quando ele está diante da minha frente. Eu acho que algumas pessoas falam que hoje existem centenas, talvez até próximo de milhares, de abordagens estruturadas em psicoterapia, ou descritas, não necessariamente estruturadas, mas descritas de psicoterapia no mundo. Então, uma primeira questão pragmática, além de qual abordagem escolher, é que a gente sabe do custo dos transtornos mentais, dos quadros de saúde mental para o sistema de saúde como um todo. Estudos recentes, como esse aqui, do ano de 2020, uma revisão sistemática, apontou, por exemplo, que quando você pensa nos quadros, olha o custo, por exemplo, da esquizofrenia, no mínimo, quer dizer, em dólar, baseado aqui em dólares de 2018. É um valor anual por paciente muito alto. Então, desculpa, os outros quadros também têm valores altos. Por exemplo, aqui você tem um valor muito alto para transtornos intelectuais, transtornos de personalidade, transtornos do humor. Parecem com um pouco menor o valor, o que me chocou um pouquinho, mas também é um valor. Então, custo do sistema de saúde sugere a gente que abordagens são bem-vindas para diminuir esse impacto financeiro para a saúde coletiva. Além disso, pensando não só em dinheiro, a gente tem esse estudo aqui que utilizou uma medida interessante, que é o dias de incapacidade. Então, 354 doenças foram avaliadas aí nesse estudo, nesse artigo do Lancet, de 2017, e olha aqui, avaliação de incidência, prevalência e anos vividos com deficiência para 354 transtornos em 195 países. Comparado, então, a muitos quadros da medicina em geral, os transtornos mentais se destacam com ampla vantagem, quase comparáveis aos transtornos neurológicos, em termos de anos vividos com problemas, com disability, com deficiência, se a gente quiser colocar aqui uma tradução lá, literal. Então, o peso que a saúde mental tem dentro das outras condições médicas é muito grande. E, mais uma vez, abordagens psicoterápicas podem ajudar as pessoas a ter menos anos vividos com deficiência, em especial quando o diagnóstico é feito precocemente, como a gente vai ver. Quando a gente compara ainda os anos vividos com deficiência, aqui, mais uma vez, os que se destacam, como imaginávamos, é a esquizofrenia, o transtorno depressivo. O transtorno depressivo maior tem um maior impacto. Os transtornos de ansiedade, pela quantidade, provavelmente, de transtornos, são vários, os chamados transtornos de ansiedade também parecem assim. E, já imaginávamos também, transtorno por uso de drogas em geral tem um impacto muito grande nessa IELTS, nesses anos vividos com deficiência. E se na medicina a questão das evidências nasceu ali na virada de 80, mais ou menos 84, se eu não estiver errado, a questão, curiosamente, na psicoterapia, nasceu antes. Então, a primeira ferida narcísica famosa, aconteceu com esse cara, o Isaac, que avaliou os efeitos da psicoterapia em 1950. Então, o nosso papo é um papo muito mais velho, e ele, nesse estudo inicial, comparando várias abordagens, o que ele concluiu? Que, em geral, conclusões são possíveis nesses estudos, que os estudos, na época de psicoterapia, não provam que a psicoterapia freudiana ou não facilita a recuperação desses pacientes neuróticos, ditos neuróticos na época. Eles mostram que cerca de 2/3 de um grupo de pacientes neuróticos se recuperam ou melhoram acentuadamente em cerca de 2 anos após o início da doença, sejam tratados com psicoterapia ou não. Então, é uma grande... não é uma porrada, Esse número parece ser notavelmente estável, de uma investigação para outra, ou seja, que a recuperação é quase que espontânea, como se a psicoterapia não fizesse tanta diferença. Alguém pode questionar que, na época, não se tinha o hábito de mensurar sintomas como hoje. De fato, era diferente. Mas foi uma primeira pulga a morder essa questão das evidências em psicoterapia, objetivamente falando. Então, isso começou na década de 50. E isso promoveu, entre os psicoterapeutas, 3 reações distintas. E até hoje a gente vê isso. A primeira reação, naturalmente, é de rejeição.
Quer dizer, não tem nada a ser feito. Métodos clínicos de psicoterapia não devem, quer dizer, métodos clínicos não se aplicam à psicoterapia. Ela seria que quase que imensurável. Então, uma primeira rejeição que ainda hoje a gente observa, muita gente diz que aquilo que você faz em psicoterapia não se resume a números. E é uma opinião. Uma outra reação é de provocação. Talvez o mais importante não seja a abordagem em si, e sim o que ela produz. Então, esses autores, como, por exemplo, Garfield, começaram a estudar o processo de psicoterapia, elementos daquela relação que são mais importantes do que até a própria abordagem em si. Então, aí são chamados fatores comuns das psicoterapias, os estudiosos de processo terapêutico. A gente no Brasil não conhece muito, mas é muito comum nos Estados Unidos. E uma reflexão. Talvez as abordagens diferentes devessem demonstrar sua eficácia, e nasceu daí os estudiosos dos fatores específicos das psicoterapias. Então, quais são eles? Né? Há um comportamento-alvo, queixa ou transtorno a ser tratado. Então, voltando lá, existe um quadro psicopatológico que você consegue circunscrever, por exemplo, fobia de barata. Há uma explicação teórica, um modelo para aquilo existir, a etiologia. Então, no caso, por exemplo, aqui dentro de uma abordagem comportamental, um condicionamento respondente da barata. Há mecanismos de mudança consistentes com determinada abordagem teórica. Então, no caso, há um tratamento que você consegue fazer, como, por exemplo, a extinção respondente, no caso da abordagem comportamental. Esses mecanismos de mudança indicam uma terapêutica empregada, então, uma abordagem como a dessensibilização sistemática. A extinção respondente é um princípio, tá? E a dessensibilização sistemática é a técnica, para a gente poder resumir aqui. E os resultados, por exemplo, a cura da fobia, são atribuíveis à terapêutica, ou seja, um fator específico da intervenção. Daí o nome, fatores específicos de psicoterapia. Então, você consegue, no tópico 5, estabelecer uma relação de causalidade entre o que você fez e a remissão sintomática. Então, percebam que a ideia de fator específico de psicoterapia já era um prenúncio, claro, da hoje chamada psicoterapia baseada em evidências. E aí, de novo, a Associação Psicológica Americana desenvolveu ali a sua divisão 12, um grupo de trabalho para promover e disseminar procedimentos psicológicos. Na verdade, você tinha algumas abordagens já descritas na literatura, com alguns achados, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. E aí, essa divisão 12, sob a égide da seção 3, foi constituída para considerar métodos de educação clínica de psicólogos, pagadores terceirizados e público em geral. Essa tradução ficou mal feita, desculpem. Faltando o enorme orçamento da equipe de venda de produtos farmacêuticos e empresas, psicólogos que trabalham em desvantagem para divulgar descobertas importantes sobre inovações e procedimentos psicológicos. Então, a ideia dessa divisão 12 era promover o ensino, já considerando que, para achados em psicologia, há uma desvantagem em relação a fornecimento, por exemplo, de orçamento. Né? Então, por isso, o EPA fez um esforço muito grande para construir essa divisão 12. E baseado essa divisão 12 nos primeiros ensaios clínicos. Aqui, a primeira publicação de um ano de acompanhamento de terapia cognitivo-comportamental ou farmacoterapia. Então, a terapia cognitiva ela já havia publicado, por exemplo, no Archives, um ano de segmento, mostrando achados positivos, com 44 pacientes com depressão. E também, uma força aqui no departamento, sem dúvida, é a abordagem de terapia interpessoal que nasce colada, né? Quer dizer, concomitante, mais ou menos, à terapia cognitivo-comportamental, mostrando eficácia aqui já para a depressão na virada da década de 80. E daí nasce essa manualização, né? Quer dizer, você começa esses estudos, viram revisões temáticas, viram meta-análise com o tempo, e você consegue descrever isso nas chamadas abordagens manualizadas. Então, aqui, o famoso Manual de Tratamento de Terapia Cognitivo-Comportamental do Caballo. Você também tem uma abordagem comportamental hoje de ativação comportamental, e, sem dúvida, fizeram um esforço muito grande, mas
terapias de base psicodinâmica que seguem a tradição freudiana, mas que são diferentes, são abordagens breves, que também foram avaliadas em diferentes ensaios clínicos, mostrando sua eficácia, como a gente vai ver. O David Barlow foi uma figura fundamental, ele ainda é vivo, ele é editor de vários achados, então aqui a gente tem tratamentos que funcionam. É uma série de livros que juntam a melhor evidência descritos em manuais, e alguns desses manuais já estão traduzidos para o Brasil. Ainda hoje, parece que a terapia cognitivo-comportamental ela reúne o maior número de evidências, por maior número de estudos com ela, né, como intervenção experimental, virando, inclusive, protocolos de tratamento como esse do NICE, aqui, do National Institute for Health and Care Excellence, britânico. Então, aqui, no site deles, a descrição da terapia cognitiva individual, do modelo de Clark e Wells, no tratamento de transtorno de ansiedade social. Então, é um protocolo, né, divulgado num sistema de saúde público. E um exemplo de evidência, a famosa evidência da terapia cognitivo-comportamental nos transtornos depressivos, parece, aqui segundo esse estudo de 2019 do Psychological Medicine, que ainda hoje ela tem um tamanho de efeito, mas você vê, é um tamanho de efeito, como a gente viu, relativamente pequeno. Na verdade, a seta tinha que estar apontando aqui no nosso G. Então, ela vai de 0,2 a 0,3, a gente convencionou que o total agrupado desses estudos parece indicar um tamanho de efeito pequeno. Assim, e no cuidado primário, né? Então, você vê de novo que a pergunta ela vai ficando cada vez mais recortada até chegar a temas assim. E aí, eu dei uma olhada ao longo dos anos, o Brasil também teve, não só o meu mestrado, mas vários outros vieram sendo conduzidos numa diferença aí de mais ou menos uns 20 anos. Né? A gente tem os primeiros estudos conduzidos no Brasil, acho que o primeiro do grupo do Cordioli, de transtorno obsessivo-compulsivo, que saiu, se eu não estiver errado, em 2001, na Journal of Clinical Psychiatry, o primeiro estudo do protocolo dele de toque, hoje muito famoso. Mas esses estudos no Brasil, eles têm uma natureza de ser desenvolvidos com público SUS, ou seja, são hospitais terciários. Muito no formato em grupo, talvez até para atender a demanda do SUS. Eles, em parte, replicaram achados internacionais, não foi o meu caso, mas em parte sim. Parece que a terapia cognitiva no Brasil tem algumas evidências. Elas fazem parte de mestrados e doutorados, também como foi o meu caso, que é um grande problema, porque a gente não tem a capacidade de seguir esses pacientes, às vezes, quando finda os doutorados e mestrados. E aqui a gente tem um capítulo, quer dizer, eu tenho um capítulo de livro nesse livro, que é muito bacana, eu recomendo, apesar do meu capítulo, esse livro para todo mundo que tiver interesse, esse Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupos, das Evidências à Prática, que é uma síntese desses achados, né, os protocolos que foram conduzidos aqui, da professora Carmen e do meu professor Bernard Ranger, que fizeram essa edição muito bacana, é um livro bem bonitão, desses estudos no Brasil. Eu ainda fiz uma coleta com o que eu pude fazer no PubMed, só para dar um perfil desses ensaios controlados do Brasil nesses 10 anos, e assim a gente tem, de novo, estudos concentrados em depressão e transtorno obsessivo-compulsivo. Na sua ampla maioria, esses achados, essas abordagens foram conduzidas em grupo com a população adulta. Né? Então, a gente tem alguns achados, alguns ensaios controlados, totalizando aqui, bom, não vou somar, mas rapidinho de cabeça, dá mais ou menos uns 20 e pouco. Acho que mais ou menos isso, não chega a 30. Mas temos, então, limites das evidências. As evidências, elas não são questionáveis, elas são algo orgânico. E aqui, por exemplo, comparando dois estudos publicados com uma diferença de um ano, a gente vê, no caso do terapia cognitiva do transtorno bipolar, achados positivos e achados negativos para a taxa de recaída, depressão e remissão de sintomas de mania. Tá? Então, talvez aqui a questão é exatamente que uns estudos são de eficácia e outros de efetividade. A gente vai discutir isso já já. Outra questão, um limite da evidência em psicoterapia importante é que nem tudo foi medido igualmente. Então, por exemplo, os estudos de qualidade de vida na depressão começaram só em 2006. Essa primeira meta-análise, ela junta isso em 2017, mas olhando a bibliografia, a gente vai encontrar o primeiro estudo de qualidade de vida em depressão na psicoterapia só em 2006. Então, demorou muito tempo para a gente incorporar, por exemplo, achados mais sensíveis e não sintomáticos. Outro limite muito grave
é a questão da pesquisa qualitativa. A gente tem uma dificuldade em psicoterapia baseada em evidências de considerar, por exemplo, a pesquisa qualitativa que tem muito a contribuir. Né? Ela tem algumas características, por exemplo, essa ideia de um caráter descritivo, um enfoque mais indutivo, mas ela pode levantar, e sempre trouxe, né, questões importantíssimas para a prática clínica. Tá? Então, as evidências, em geral, elas deixam pouca margem para a pesquisa qualitativa. Eu trouxe aqui um pouco da minha experiência com essa tal de medicina, psicoterapia baseada em evidências, então, rapidinho, aqui só um ponto. Como é difícil você encontrar controles, ou o desenho, isso em si já daria uma outra aula, que talvez a gente possa discutir mais à frente. Quais são os melhores controles e qual o tipo de cegamento em psicoterapia? Porque é diferente você dar um comprimido de farinha ou você fazer uma abordagem. Então, essa questão aqui já daria uma aula bem interessante. O custeio, né, a dificuldade que a gente também tem, eventualmente, de conseguir verba, você tem que concorrer com vários outros editais. A aplicação dos protocolos, por mais que você descreva o ambiente, a coisa, em geral, não sai como você gostaria. Né? Quer dizer, você, às vezes, tem, hoje em dia, alguns protocolos que prevêem uma adição de mais sessões. Então, você tem um range, uma amplitude de 14 a 18 sessões, quando você, por exemplo, faz uma abordagem estruturada. E uma questão gravíssima é que, além da qualidade de vida, muitos temas importantes, como suicídio, ficaram descobertos. A gente tem pouquíssimos estudos sobre suicídio e psicoterapias baseadas em evidência. Pensando no futuro, a primeira temática importante aqui é eficácia versus efetividade. Estudos de eficácia tendem a fazer uma amostra muito mais próxima de si. Né? Quer dizer, então, um mundo muito mais puro, como se fosse próximo de um laboratório. Então, estudos de eficácia, quando comparados à efetividade, que tentam os estudos de efetividade se aproximar mais da realidade como ela é, né? Então, uma amostra mais heterogênea, você, logicamente, tem respostas diferentes. Então, por exemplo, aqui, vamos ver o diamante. Quando você junta todos os estudos da efetividade da psicoterapia no tratamento da depressão resistente, você não necessariamente tem o mesmo achado quando você compara com estudos de eficácia. Tá? Outro futuro importante é essa integração, e isso é muito interessante, realmente seria muito bacana a gente fazer isso aqui no Unifesp, de áreas diferentes. Né? Então, conversar a psicoterapia com, por exemplo, a neuropsicologia. Né? E aqui, a efetividade, o tempo de processamento, aspectos da terapia cognitivo-comportamental depois de estimulação profunda craniana. Então, isso aqui já é uma meta-análise. Então, significa que muita gente tem feito essa sequência. Terapia resistente, você oferta, por exemplo, estimulação e depois observa como a pessoa fica na terapia cognitivo-comportamental. Então, integração entre neurociências e psicoterapia também parece ser uma diretriz futura importante. Outra diretriz muito importante é a psicoterapia em populações de risco. E aqui é um estudo muito bacana do David Miklowitz, que é um cara que a gente até teve chance de conversar, ele é um colega lá do programa de transtorno bipolar. Ele fez a abordagem familiar, e observe aqui o tempo de sobrevivência, encontrando um achado muito interessante na população de alto risco para o transtorno bipolar. Então, quando você compara esse cuidado aumentado, né, seria talvez um grupo de 5 ou 6 sessões de psicoeducação com a abordagem familiar que ele propõe, a terapia focada na família, você tem um aumento na curva de sobrevivência, tempo até recaída, significativo na população de alto risco. Na verdade, ele estuda filhos de pessoas com transtorno bipolar e a gente sabe que existe uma herdabilidade muito grande nesse quadro. Então, ele achou isso muito interessante. Outra questão é que as evidências de psicoterapia, ainda hoje, elas se concentram muito no pré-pós-tratamento. Então, a gente fica na dúvida sempre se aquela abordagem tem um efeito a longo prazo. E muitas vezes não tem. Né? Por exemplo, esse estudo aqui de psicoterapia breve para depressão seguiu os pacientes por 3 anos, após um estudo controlado. É um estudo brasileiro. Então, eu trouxe, que eu acho muito bom, é um estudo de 2020 que saiu na Psychiatry Research. E olha que interessante, eles fizeram uma comparação entre terapia psicanalítica, terapia de curto tempo, psicodinâmica,
versus terapia cognitivo-comportamental, não encontrando, depois de 3 anos, diferença entre as duas para a questão dos scores aqui de depressão. A FAST é uma escala de funcionalidade. Então, as duas abordagens se mostraram comparáveis num segmento de longo prazo de 3 anos. E hoje existem diversas novas abordagens. Aqui eu trouxe esse estudo da esquizofrenia, falando sobre essa nova abordagem que muita gente tem falado, tem desenvolvido, que é a remediação cognitiva, mais uma interface entre as neurociências e a psicoterapia. Nessa meta-análise, avaliou-se várias funções cognitivas que parecem apontar por um tamanho de efeito interessante aqui, não é muito grande, mas favorável à remediação cognitiva, principalmente aqui na cognição global e na memória verbal, entre pacientes com esquizofrenia. Essa meta-análise eu não lembro agora, mas acho que ela é de 2020. Enquanto a gente conversa, curiosamente, nesse exato momento, e se não me falha a memória desde ontem, está acontecendo o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia Baseada em Evidências. Não lembro agora qual é a mesa que está acontecendo nesse minuto, mas termine a aula primeiro para ir ver, se alguém tiver interesse, parece um congresso muito promissor. Mas na psicologia, o termo hoje em dia mais comum é psicologia baseada em evidências, haja visto que a psicologia ela não é só clínica, né? Então você tem aqui nesse congresso mesas conversando sobre neuropsicologia, procedimentos experimentais, né? Então, nesse minuto e até sábado, está acontecendo esse primeiro congresso, que eu nem sabia, só soube agora nessa semana. Então, coloquei isso para se alguém tiver interesse. O congresso está na sua metade, tá? Eu acho que ele não vai até domingo, não. E era isso que eu tinha para conversar por hoje. Obrigado, Bernardo. Devo dizer realmente, olha, parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito legal mesmo. Pelo seguinte, eu acho que você, muito didático, sempre fundamentando, uma excelente fundamentação. Muito legal também você ter trazido o Eysenck, né, que ele era do Instituto de Psiquiatria, que começou em 1950, era uma figura, né, mas ele realmente era uma pessoa que pensava bastante também. Uhum. E é óbvio que dentro do seu tempo todo, não é? E você pegou toda essa questão do resultado, do procedimento, né, da importância de se avaliar as limitações, né? Não existe receitinha nenhuma, nem revisão sistemática. A discussão de caso, por exemplo, na psicoterapia, ela se aproxima hoje mais dentro de um modelo da medicina de precisão, porque cada um vai ter a sua história, vai ter suas experiências, vai ter sua herdabilidade, vai ter sua família, vai ter seus valores, né? Então você não pode descartar como algo não utilizável. O que difere, né, é que também na psicologia é muito importante você adotar procedimentos científicos e, e de você realmente refletir sobre isso. Não como algo, aí sim, como uma receita, como uma crença, mas é fundamental, né, a reflexão sobre isso. Esse trabalho que você mostrou, não é? De 3 anos de psicoterapia psicanalítica, terapia cognitiva, e eles vão chegar no mesmo lugar. Né? Então, por exemplo, não é? Mas também não esquecer de avaliar o custo, né? Não de forma preconceituosa, é realmente tentar entender o que acontece, não é? Quando você traz, não é, como o desfecho clínico, será que qualidade de vida é um desfecho clínico mais importante do que uma redução de sintomas? Não é? Provavelmente. Não é? Vale muito mais a funcionalidade da pessoa. E aí só tem uma coisa de reparo, que eu vou te contar. A medicina baseada em evidência é o grande
filósofo dela, o grande cara, é o cara que foi professor daqueles que você mostrou na McMaster, né? Ah, Que é o David Sackett. sim. David Sackett é o cara que realmente na McMaster, e a McMaster, eu fiquei lá em 1991, então conhecia e Entendi. aprendi Uhum. revisão sistemática lá, né? Legal. Fazer e fiz em cima de, de um tipo de terapia que seria a intervenção psicossocial na esquizofrenia, né? Foi a primeira revisão sistemática na psiquiatria, né? Mas dentro aí de uma intervenção psicossocial, né? E eu Uhum. conhecia bem o pessoal de lá e a gente começou a fazer na mão, né? Ainda não tinha Cochrane e depois aí eu também ajudei a, a fundar a Cochrane, né? Na esquizofrenia, Uhum. trazer a Cochrane para o Brasil. Só que eu não fiquei só nisso porque eu não aguento ficar numa coisa única, né? Uhum. Tinha uma preocupação maior do que só revisão sistemática. Mas parabéns, realmente Obrigado. muito legal a forma como você vai dissecando os fundamentos, Uhum. os questionamentos, né, e utilizando aí de uma literatura presente e sinceramente acho que é um baita ganho para a psicologia, né? Não como Obrigado. receita, mas como Uhum. crítica, como autocrítica, Isso. como ponto de reflexão, né? E de aprendizado e fundamental, né, que a nossa psicologia realmente acompanhe os avanços da psicologia no exterior e não fique somente nas suas instituições particulares, né? Não vou Uhum. citar aqui os nomes, mas que possa compreender a psicologia como algo muito além de nomes, né? Também não vou Uhum. falar os nomes, né? É uma ciência em pleno desenvolvimento, em pleno questionamento, como é toda a medicina, como é toda a área de intervenção em saúde, que ela se Sim. modifica a cada dia, né? E que mostra aí a importância da pesquisa nas decisões naquilo que vai influenciar nossa prática clínica, né? Então, uma pessoa que tenha acesso a essa reflexão crítica, eu acho fundamental. E parabéns, Bernardo. Olha, prazer Obrigado. ter você dentro do departamento. Eu tenho certeza que teremos várias outras oportunidades. Então, eu pediria para as pessoas levantarem as mãos. Eu não recebi Pergunta. Tá. nenhuma pergunta, só da Raquel Jales dando parabéns, muito estimulante para o nosso campo. Legal, Eu fico Raquel. feliz, agradeço a Raquel e ela tem ajudado bastante a gente, né? Quer dizer, esse primeiro curso que a gente está conversando com os residentes sobre psicoterapia breve vai muito nessa direção. Eu acho que a gente ainda precisa, talvez, incorporar um pouco mais essa lógica de que perguntas levam a perguntas, e as perguntas vão sendo cada vez mais sofisticadas. O comentário, desculpe ter errado, de verdade, acho que eu confundi McGill com McMaster, e, enfim, aconteceu. Mas Não, mas é, não, você, olha, Bernardo, seus fundamentos são muito sólidos, muito sólidos. uhum, obrigado, professor, Parabéns. obrigado. E Mas muito legal. que é legal mesmo, assim, eu acho que se eu pudesse definir um interesse maior, realmente é a psicoterapia em longo prazo, é um recorte que eu acho que é super válido, e é daí que também nascem novas intervenções. Né? Quer dizer, é exatamente nesse ato de recuperação funcional que hoje a gente está trabalhando. Porque se o cara melhora da clínica, às vezes para ele não vale nada. O cara está menos deprimido, mas. Né? E aí, nessa falta de recuperação funcional, a chance dele ter uma própria recaída clínica é enorme. E a gente vê isso no consultório individual o tempo inteiro. Acho que o professor Salvador levantou a mão. Isso, Salvador, por favor. É muito interessante essa questão da questão das evidências, né? Muito importante, importantíssima essa questão. Parece que é uma das características básicas
do conhecimento. Essa questão da mudança que as evidências trazem aos nossos preconceitos, às nossas maneiras tradicionais de pensar, né? Pode-se dizer que o primeiro conhecimento, a primeira ciência, tinha uma natureza religiosa. A Bíblia era a fonte de conhecimento do passado. Quando Galileu e outros começaram a perceber evidências de que aquele conhecimento tradicional não correspondia inteiramente à realidade. Começou a surgir a ciência, assim como nós a conhecemos hoje. Sim. Mas ela continuou nesse processo que o Thomas Kuhn chamou de revolucionário, de mudanças de modelo periódicas, mudanças de visão de mundo dentro da ciência, a partir de evidências, a partir de que o modelo tradicional começa a se mostrar não inteiramente satisfatório, e a própria evolução que ele possibilitou leva a começar a perceber coisas que antes não eram possíveis de serem percebidas, de serem vistas, né? de serem evidências. Atualmente, na psiquiatria, nós estamos assistindo a uma mudança de modelo, ou uma futura mudança de modelo, porque surgem evidências cada vez mais fortes de que situações ambientais precoces interferem profundamente no desenvolvimento da personalidade ou da mente da pessoa. E aquele modelo krepeliniano da genética, do endógeno, que era um modelo tradicional, inclusive do DSM-3, passa a ser enfraquecido diante de um novo modelo em que as questões ambientais podem ser tão ou mais importantes, levando a mudanças conceituais de visão de mundo. O surgimento de evidências, de experiências podem atravessar a barreira chamada barreira de Weismann entre a linhagem somática e a linhagem germinativa das células, é outra evidência de mudança que leva a uma mudança de paradigma, porque as experiências, as memórias podem ser passadas e podem se constituir no próprio ser psicossomático, no ser em que o psíquico e o somático deixam de ser vistos como instâncias de natureza completamente diferentes. Bem, chega de falar. Você quer comentar, Bernardo? Se eu puder, eu acho muito bacana, na ordem que o professor comentou, eu acho super interessante essa ideia de que, no fundo, evidências é uma maneira de olhar o mundo. Como você olha, examina e se interroga. Para isso, eu acho que, de verdade, a gente tem que ter uma base sólida educacional, né, muito grande. E esse também é a primeira pergunta que eu fiz para o Bernard G, quando eu era aluno dele, não no estágio, mas foi uma coisa... Hoje eu fico pensando como eu era arrogante, mas talvez a arrogância também seja uma coisa interessante, de uma certa maneira. Eu falei, professor, legal, terapia cognitiva, a aula era sobre isso. É muito baseada, então, escrever pensamento automático, legal, bacana, isso o cara tem que ler também, tem a tal da psicoeducação. Falei, mas e quando o cara é analfabeto, faz como? E ele fez a mesma cara, o professor já ia falar. Entendeu? A gente sai de um problema que, ou melhor, a gente sai de um modelo de uma população 100% alfabetizada e traz para uma população, e várias evidências falam sobre isso, que tem um analfabetismo funcional colossal. Lembram que as evidências são do SUS? Quem atende no SUS sabe do que eu estou falando.
que a gente chama de alfabetismo ou analfabetismo funcional, corresponde a uma parcela enorme da população. Isso traz a necessidade de evidências novas para essa cultura que a gente tem no Brasil. A outra coisa também, aí voltando para a minha área, quando você tem desenvolvimentos paralelos, você cria abismos muito engraçados. Por exemplo, toda terapia cognitiva, não tem livro nenhum aqui para botar na mente, não estou em casa, não estou no consultório, mas todo manual de terapia cognitiva comportamental para transtorno bipolar, ele lança a mão de psicoeducação. Então, o cara lê, né? Mas qual é o maior déficit? Ou as meta-análises apontam para qual direção de prejuízo cognitivo no transtorno bipolar? Qual é o maior achado mais replicado? Memória verbal. Então, a gente está pedindo para um cara que tem dificuldade de lembrar de palavras, lembrar de alguma coisa que ele leu. E esse é o problema das coisas caminharem assim, e não assim. Evidências fazem interrogativas, por exemplo, talvez, e é bem verdade, parece bem verdade, que um percentual grande desses pacientes não responderão a essa abordagem americanoforme por conta disso. Porque lá a gente tem, na verdade, no caso do transtorno bipolar, o grande centro de pesquisa é em Barcelona. Então, eu brinco que lá deve ser a dieta, o vento, deve ser uma delícia morar lá em Barcelona. Deve ser mesmo, deve ser maravilhoso. Isso faz com que as taxas de resposta deles sejam incomparáveis, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, assim, eles não têm nem perda de segmento, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que o pessoal fica ali, vai ter uma siesta, depois volta, faz a pesquisa, come alguma coisa da dieta mediterrânea e fica muito melhor do que o paciente que eu tenho no meu consultório. Mas esses abismos a gente consegue, de alguma maneira, equacionar gerando mais evidências, gerando novas propostas. Foi assim que, por exemplo, nasceu as chamadas terapias de terceira onda, que hoje são tão populares. Parece que no segmento longitudinal, pessoas com depressão que tinham feito terapia cognitiva ficavam piores, porque continuavam tendo ruminação mental. Daí o povo pegou a coisa do budismo, juntou, coisa e tal. Não é o que eu faço exatamente no consultório, mas eu entendo a premissa. Diminuir ruminação mental, botar o cara para ficar no presente. E daí nasceram, que isso é mais uma, né? Abordagem de medicina, de psicoterapia de terceira onda, que é a coisa da meditação. Né? Então, perguntas levam a perguntas, desde que a gente consiga observar isso com certa coerência crítica. Acho que o professor Miguel quer falar também. Isso, Miguel. Bom, antes de mais nada, Bernardo, parabéns aí pela sua apresentação. Realmente, obrigado, professor. Que impressiona particularmente pela sua didática, né? E você fez uma revisão sobre a questão da medicina baseada em evidências aí, que eu acredito que particularmente para aqueles mais jovens aqui deve ter sido muito ilustrativo. Eu queria te fazer uma pergunta, ou pedir seus comentários a respeito do fato de que, no meu modo de ver, nós temos uma dificuldade do ponto de vista no campo da psiquiatria e da saúde, com a medicina baseada em evidência, com os princípios da medicina baseada em evidência, na medida em que o que muitas vezes nós precisamos avaliar no nosso campo é muito subjetivo, é pouco objetivável, né? A medicina baseada em evidência na nossa área, ela é muito centrada na aferição de resultados através de escalas e instrumentos estruturados que, de alguma maneira, obviamente, têm uma facilidade maior de representar fenômenos objetivos, né? Fenômenos que são passíveis de uma objetivação, né? E quando a gente vai, então, para a área da psicoterapia, que é o segundo ponto da sua apresentação de hoje, esses aspectos subjetivos, né, dos resultados, na verdade, das psicoterapias, são ainda mais subjetivos do que, vamos dizer, do efeito de medicamento aplicado a um transtorno mental ou numa determinada pessoa, né? Então, acho que isso é um problema complicado, sério, do ponto de vista da aplicabilidade da aferição de resultados de intervenções, como o Jair falou lá,
que ele fez na McMaster em relação à esquizofrenia, das chamadas intervenções psicossociais, dentre as quais se incluem as psicoterapias. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão, particularmente no que diz respeito à mensuração de eficácia de psicoterapia, né, da dificuldade de medir aquilo que, de alguma forma, são efeitos muito subjetivos e pouco objetiváveis, vamos dizer assim. Sim. É a minha pergunta para você. Muito obrigado, antes de mais nada. Obrigado você, Miguel, pela pergunta. Acho muito válida e realmente é uma dificuldade, né? Porque você tem duas direções extremas que eu acho que a gente tem que tentar relativizar. A objetivação última e a subjetivação última. Então, eu me lembro bem de certa vez, quando estava começando a atender um caso muito chato, nem virou paciente, mas de um sujeito, na entrevista, que me referiu que está tendo episódios de pânico há mais ou menos 20 anos. E fazendo terapia. Não vem ao caso qual a abordagem. Mas ele seguia e gostava da terapia. O primeiro terapeuta dele morreu. E aí ele foi para o segundo. E eu não sei se era o terceiro, mas o fato é, ele estava há 20 anos tendo crise de pânico. Isso é um inferno. Para quem atende, como eu, transtorno do pânico, é um quadro chato pra caramba. Assim, impacta demais na qualidade de vida, mobilidade, um monte de coisa. Então, eu acho que não existe uma perfeição para a resposta, mas eu acho que entre o objetivo extremo de você resumir todo mundo a um número e a subjetividade do tipo, você tá indo em terapia? Não é uma pergunta, você está indo em terapia? Tá melhor, tá bem? Tô. Porque, na verdade, ir à terapia é algo muito reforçador. Eu acho que o que na terapia cognitivo comportamental, por exemplo, você tenta é transpor a barreira do consultório, para que aquilo que você faz ali seja generalizado. Esse é o termo que a gente usa para fora. Mas, de fato, uma crítica que terapeutas recebem muitas vezes é isso. Tá ali, tá tudo bem. Eu estou num ambiente controlado, o cara vai prestar atenção em mim, dali naquele momento ele vai se sentir acolhido. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas eu acho que aí talvez a gente está indo para um extremo de uma falta de crítica que o número pode dar. Então, é difícil, muito difícil construir esse ponto de equilíbrio do meio. Mas eu acho que, por exemplo, a pesquisa qualitativa pode trazer ferramentas fundamentais, análise de conteúdo, por exemplo, do paciente. Você não precisa resumir tudo a uma escala Beck, né? E pior ainda, a gente tem no Brasil, às vezes, o hábito de, por falta de adaptação, você pega uma escala americana e traduz para o português e vamos embora. Então, quer dizer, ainda tem a falta de questão psicométrica aí grave, de você, de repente, estar comparando só uma tradução e não uma validação, que é o que se deve fazer, né? Então, eu diria que é difícil, mas alguma coisa na intersecção entre o relato do paciente, que é fundamental, como ele se sente acolhido. Existem, de verdade, assim, nessa área de psicometria, o que não falta é escala. E algumas mais sensíveis ao relato do paciente podem ser incorporadas. Em ensaio clínico, o que é complicado pela minha experiência? Você vai adotando um monte de protocolo de avaliação, né? Isso aconteceu no meu doutorado. A experiência de ser avaliado fica aversivo para o cara. O cara não aguenta mais responder pergunta, entendeu? Foi um inferno aquilo ali, entendeu? Então, assim, tem que ser um protocolo que o cara consiga falar, sentir bem, você tem a sua medida de sensibilidade, especificidade importante, talvez de alguma maneira numérica, mas também eu acho que eu perguntei para os meus pacientes de doutorado, não consegui fazer pelo prazo. Eu perguntei o seguinte: o que te trouxe aqui na terapia? O que você espera para a terapia? Eu tenho todas as primeiras perguntas, mas depois, com o prazo acabando, infelizmente, eu tive que me render aos números. Eu lamento muito isso. Mas eu lembro que eu perguntei isso. Tá? Então, de repente, até poderia ser um estudo interessante de alguma maneira, ver quem esperava alguma coisa a mais, ou quem respondeu essa pergunta de uma determinada maneira, mas é voltar para o indivíduo. Né? Quer dizer, dentro do universo de valores dele, você pode perguntar de qualidade de vida de uma maneira subjetiva e objetiva, mas o problema para mim é o extremo. É você fechar muito o campo para o número ou você fechar muito o campo para o relato. Eu fiz terapia, não teria nenhum problema de falar que fiz psicanálise. Na época eu realmente quis terminar o meu processo analítico e tive alta. Eu deveria talvez voltar para ele, sem nenhuma vergonha tenho isso, mas não tem nenhum problema com a abordagem psicanalítica. Mas realmente, assim, não lembro da minha analista focar em alguma coisa que não no relato verbal. E ela foi treinada para isso, está certo, está tudo bem. Mas eu acho que a gente está falando aqui de
coisas que podem ser levadas à população em geral. Nós temos a responsabilidade, talvez, de produzir conhecimento para um público que, às vezes, como a gente falou, nem é alfabetizado. A gente está dentro de uma universidade pública. E aí a responsabilidade da gente é muito maior. Tudo bem? Professor, não sei se respondi. Bernardo, o Cássio, ele elogiou bastante. Só parece que não tinha visto o comentário do Cássio. Eu acho que eu fiquei na tela aqui, não vi. Obrigado. Agora, Bernardo, nada impede de se acoplar pesquisa qualitativa dentro do clínico e com escalas, não é? Aliás, é uma combinação muito boa, não é? Desde que as duas sejam de qualidade e as duas tenham suas críticas, não é? Desde que a gente não polarize o discurso, que é um problema não da é, contemporaneidade. não é um contra o outro. É um de qualidade e o outro de qualidade e o que eles podem trazer de complementação ao conhecimento. Né? Você precisa ter método no estudo qualitativo também. Assim como quando você está aplicando uma escala, você tem que saber exatamente isso. Qual foi a adaptação cultural? Qual é o alcance dessa escala? Quais são os limites dela? Né? Você tem que ter crítica. Né? Agora, me fala uma coisa. E no departamento, você vai fazer pesquisa? Você vai continuar pesquisando como docente? Agora, pegada aqui pública, hein, Bernardo? Eu sei, professor. É o seu papel, né? Chefia, ela precisa pensar no bem coletivo, faz parte. Né? E eu acho que, de novo, a gente tem a obrigação de fazer isso. Né? Eu abandonei terras cariocas para fazer pesquisa. Né? Quer dizer, não é que eu não tivesse bem lá no Grajaú, entendeu? Indo para a UFRJ pesquisar e voltar para o consultório. Eu acho que um doutorado ele é a transformação entre aluno e, idealmente, professor e, eventualmente, orientador. Então, acho que um título que custou o que custou. Eu fui mais aluno de faculdade pública, eu nunca fiz, desde o segundo grau eu só fui aluno, então acho que a gente, de novo, tem que retornar as coisas. Tem que fazer outras pessoas. Eu fazer pesquisa é importante, mas mais do que isso, dentro do pouco que eu sei, ensinar outras pessoas a fazer pesquisa. Que as pessoas se interessem por esse campo que é muito deficitário. Esse é que é o ponto. Porque certa vez eu vi, eu gosto de número, eu tenho esse problema, eu gosto de número. E, na verdade, eu comecei, a minha trajetória de pesquisa foi anterior à clínica. Eu só virei terapeuta cognitivo para poder fazer pesquisa. Entende? Então, a relação, eu mostrei ali o número de estudos controlados no Brasil. Eu chuto que o número de livros publicados no Brasil, que são traduções, é 5, 6, 7, 8 vezes maior do que o número de estudos controlados no Brasil, ou estudos de ensaio aberto, não importa. Eu acho que, de novo, tem que ser fiel ao seu método e analisar o método com crítica. Mas a gente tem um país do tamanho da Europa, uma população diversa pra caramba, e eu não sei se aquilo que é dito lá faz aqui funcionar. Parece que não. Parece que não. Então, a gente tem que produzir, de repente até, e a gente tem no Brasil, é interessante isso, tem abordagens cognitivas desenvolvidas no Brasil, né? Do professor Irismar Oliveira, por exemplo, que é terapia cognitiva processual, e também está tentando fazer pesquisa com isso, porque é sempre uma dificuldade. Mas respondendo, professor, a sua pergunta, a sua provocação, sem dúvida a gente tem essa obrigação. Acho que tem que desenvolver um ambulatório e, quando ele estiver bem estruturado, voltar aqui, apresentar, ser vidraça também, porque essa é a função do professor, e, entendeu? Receber as críticas e melhorar as críticas é necessário não só para a carreira de docente, mas por uma questão mesmo social. A gente tem essa obrigação. Né? Então, Bernardo, muito importante você dar um curso na pós-graduação sobre métodos de avaliação em psicoterapia ou em psicologia, whatever, né? Essa é uma coisa boa. E eu vou convocar o professor Blay para poder falar alguma coisa, para comentar a apresentação do Bernardo. Nosso professor titular da psicoterapia hoje. Bom dia, professor. Bom dia, Bernardo. Obrigado aí, Jair, pela palavra. Eu liguei o áudio, mas estão ouvindo? Estamos. Ah, perfeito. Está ótimo. Eu queria dar boas-vindas ao Bernardo, né? Que está começando no departamento, e cumprimentar também pela apresentação, que realmente
seguindo aí os comentários de outros colegas, foi muito oportuna, muito interessante, e eu diria que, em certo aspecto, eu estava ouvindo você e senti assim, um certo paralelismo, porque tem algumas coisas que eu andei fazendo, acho que eu tenho um perfil assim parecido com o do Jair, faço muitas coisas, mas uma delas era uma pesquisa que também fiz aí, e foi publicada em 80, mais ou menos, que era de uma avaliação de psicoterapia breve, que era uma coisa que, na época que fizemos, foi praticamente, eu diria assim, algo que se inaugurou aqui no país, uma coisa nessa área. E esse foi um trabalho tão bom que a gente publicou ele no British Journal of Psychiatry, que é os Yellow Pages, né? E que muitos poucos colegas conseguiram publicar um trabalho no Journal of o British Journal, e, sobretudo, um trabalho em psicoterapia, né? Então, isso nos deixou muito contentes com relação a isso. Mas, curiosamente, esse trabalho foi muito bom, Bernardo. Comparativamente com outros que eu tive, ele foi muito pouco citado. E, curiosamente, né, embora seja uma revista de alto prestígio, né, muito pouco citado, e muito pouco citado no Brasil. Foi mais fora, né? Interessante isso. Mas o que mostra, eu acho que, na verdade, um pouco da dificuldade de desenvolver algumas pesquisas e alguns trabalhos em algumas áreas, né? Trabalhos de segmento, prospectivos, são difíceis, né? São custosos, muitas perdas no meio do caminho, então é um caminho espinhoso mesmo, mas eu acho que deve ser estimulado, como já o professor Jair já falou para você. E eu queria só terminar, né, um pouco esse comentário, além de estar estimulando você a continuar, certamente, mas, de fato, você tem razão. Uma das preocupações que eu acho que nós temos que ter são projetos ou preocupações que possam dar atendimento a uma massa de população muito maior, né? A gente sabe que os atendimentos nesse nível de atendimento psicoterápico são escassos, não são todos os centros que têm, e você vai ver aí pesquisas de fornecimento de serviços nessa área, é pequeno, né? A escalabilidade seria uma coisa extremamente importante, e eu acho que é um dos méritos da universidade, acho que você tem razão. E eu queria acrescentar que, embora essa seja uma das metas da universidade, uma das outras metas da universidade é estimular o sentido crítico, né? E, embora esse seja um caminho, e deve ser louvável, a gente não deve perder o senso crítico de alguns desenvolvimentos, né? E eu acredito que eu não acho que é uma questão simplesmente ideológica, eu acho que é uma questão, sim, de dificuldade de objeto, né? E eu acho que, por exemplo, a situação ou a solução das terapias cognitivas, elas atendem a alguns aspectos, certamente, né? E tornam certas pesquisas bem mais fáceis, né, de serem executadas, em termos de tempo, custo, etc., né? Mas isso pode ser uma simplificação do nosso objeto, né? O professor Miguel já comentou, né? O objeto da psiquiatria é muito complexo, o professor Salvador também, e dar conta desse objeto não vai ser fácil, acho que vai ser um trabalho contínuo, mas deve ser uma preocupação da universidade o sempre presente sentido crítico, né? Sobretudo de objetos tão complexos quanto esses, né? Mas eram um pouco essas as questões que eu queria trazer, não é? Queria te cumprimentar novamente e estimular você a continuar a sua pesquisa. Não sei se eu traduzi uma pergunta
mas só um estímulo aí para a gente manter o caminho, os dois pés, né? Na pesquisa e o sentido crítico, né? Que a universidade deve manter nas suas áreas de investigação. Né? Obrigado. Sim. Eu que agradeço, professor. Não sei se eu tenho tempo para comentar, eu acho que o professor Salvador também quer perguntar. Como é que estamos, professor Jair? Já estamos na hora. Salvador, Deixa rapidinho. ele falar. Sim, claro, pode falar. Não, uma lembrança muito curiosa, porque na época que eu estava começando a residência de psiquiatria, sei lá quantos anos atrás, justamente essa questão da ferida narcísica que você trouxe é muito significativa. Nós estávamos começando a viver a ferida narcísica dos psicanalistas dentro da psiquiatria. Foi terrível, foi difícil. Mas, curiosamente, agora, eu estou assistindo a ferida narcísica dos psiquiatras biológicos nesse momento. E isso ajuda a explicar a resistência que existe. É importante a gente ter noção de que existe muita resistência por causa da dor que a ferida narcísica produz. Sem dúvida. Seus últimos comentários, Bernardo. Tudo bem, perdão. Vou tentar sintetizar. Lamento, professor Sérgio, que o seu estudo não tenha sido citado. Provavelmente entrou em alguma viés de seleção, certamente, né? Porque o momento da década de 80 e posterior foi uma coisa em que o viés de novas terapias, a gente tem, na verdade, um problema dentro da complexidade do nosso objeto, que é grande mesmo, em respeito ao que o professor falou, mas também tem uma tendência muito comum na cultura em que a gente vive dessa neofilia. Tudo que é novo parece que é melhor e não é. Daí que a gente tem que manter realmente os dois pés no chão, né? E a gente não ser acrítico em momento algum. Então, coisas novas, dentro dessa perspectiva, precisam mostrar evidências. E aí que a gente encosta nessa questão da ferida narcísica, que a gente é obrigado a enfrentar. Tem um estudo, por exemplo, com achados negativos, é um baita soco. Porque você fica 4 anos pesquisando isso, mas assim, você tem que curar as suas feridas para poder seguir pesquisando isso daí. Então, e aí você amadurece. Porque de qualquer maneira crescer dói, né? E é sempre assim. Obrigado, Bernardo. Pessoal, antes de terminar, gostaria de dizer que hoje à tarde é o dia do Caísme Cultural. O Marcelo Ribeiro, que é uma pessoa ligada ao departamento, fez um livro sobre a Carolina de Jesus. Então, é hoje, às 6 horas, no Caísme, o Caísme Cultural, tá? Que é um evento bem interessante, que fica aqui, é um evento aberto a todos, né? Então, no Caísme, na Rua Major Marigliano, 241, então estão convidados a esse evento. E gostaria aqui de agradecer, não é, a palestra e a presença do professor Bernardo Gomes, dar as boas-vindas, não é, a se tornar mais conhecido, não é, e agora as pessoas terem contato com o que você tem feito, né, e foi muito legal isso. E, pessoal, boa semana, se cuidem, né? Semana que vem estamos aqui novamente. Eu acho que é a Raquel que apresenta, né, Raquel? Isso, vai ser um caso clínico do Amborder. Isso, então vamos lá, semana que vem, caso clínico do Amborder, que também é uma questão que tem tudo a ver com a psicoterapia, como que a psicoterapia psicodinâmica, no caso, contribuir no tratamento de pessoas borderline, e tem um trabalho muito bonito no departamento que a Raquel vai apresentar. Fica aqui o convite para a reunião clínica. Pessoal, boa semana. Até logo. Parabéns, Bernardo. Obrigado. Boa semana a todos e obrigado pela presença.